Marinalva, tudo bem? Eu queria começar perguntando para você qual o cenário atual da educação inclusiva no Brasil? A educação inclusiva no Brasil, compreendendo que nós estamos falando de educação inclusiva para pessoas com deficiência, porque a educação inclusiva é muito além disso, a educação inclusiva é um direito para todos e todas estarem na escola, mas falando diretamente da educação inclusiva para pessoas com deficiência, hoje é uma realidade. É uma realidade porque desde que as leis foram implementadas a partir da luta de pais, mães de pessoas com deficiências, as pesquisas da universidade, as crianças com deficiência, na sua maioria, estão na escola regular. Hoje são poucas as práticas de escola especial. Então, a maioria já está na escola regular. E a maioria estando na escola regular, o que nós temos que trabalhar a partir daí é melhorar essa educação dentro da escola regular. Mas elas estão lá. Então, nesse sentido, a realidade da educação inclusiva no Brasil hoje, ela existe, porque as crianças estão na escola. Mas, infelizmente, devido à falta dos governantes disponibilizarem recursos, ou seja, implementarem as legislações que existem, nós temos hoje muitas dificuldades dentro das escolas, com salas superlotadas, com falta de atendimento educacional especializado, com ausência de professor de apoio, com falta de formação de professores continuada, e as crianças, logicamente, que estão lá, estão sofrendo essas consequências. Mas eu acho que esta realidade não é para voltar atrás, não é para retroceder. Nós estamos apontando que hoje ela existe e que ela precisa ser melhorada a partir, principalmente, de investimento de recursos para que as crianças com deficiência tenham condições de acessibilidade metodológica, pedagógica, todas as formas possíveis aos bens culturais, que é um direito de qualquer pessoa e principalmente dessas crianças que estiveram segregadas por muito tempo. Se a gente fosse pensar, Marinalva, em termos do papel da família e o papel da escola para alcançar esses objetivos de uma educação de fato inclusiva, de forma geral, mas falando da especificidade para pessoas com deficiência, que destaques você daria para o papel da família e da escola nessa luta? Olha, a primeira coisa é porque, independente de deficiência ou não, mas nós estamos tratando de pessoas com deficiência, a família ela tem um papel e a escola outro. Mas não é o fato de ter papéis diferentes que as isolam, pelo contrário. O fato de terem papéis diferentes faz com que elas se complementem. Hoje, devido a essa realidade da falta de recursos, de muitas escolas não estarem disponibilizando professor de apoio, a família tem um papel primordial nisso aí. Desde estar junto à escola na luta para que essas crianças tenham o direito garantido, que é um direito legal, que é um direito humano a partir das convenções dos direitos com as pessoas com deficiência, desde isso aí e desde o planejamento desta criança dentro da escola. A escola precisa conhecer qual era a história dessa criança antes, onde ela estava segregada em alguma escola especial, o que ela faz em casa, ela frequenta terapeutas, ela tem estimulação, como é que a família pode trabalhar complementando em casa tarefas que são necessárias para construir a autonomia dessas crianças. Então é um papel fundamental. Nós temos exemplos de onde a educação inclusiva tem avançado e ela só tem avançado onde a família, os pais, as mães, os responsáveis estão na luta junto com a escola. Então é um papel primordial, desde as informações que são fundamentais até a luta em conjunto para que seus filhos, suas filhas tenham o direito de ter a educação, um direito básico, né? Quando você fala, sobre os locais onde a educação inclusiva tem avançado, eu queria que você desse alguns exemplos, assim, o que seria essa educação inclusiva mais na direção do que nós estamos defendendo aqui, que você pudesse exemplificar isso. Primeira coisa, precisa cumprir as legislações. A Lei Brasileira de Inclusão é uma legislação que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência equivalente, é uma das mais avançadas do mundo. E lá, se você olhar os artigos da Lei Brasileira de Inclusão, em todos os sentidos, mas nós estamos falando especificamente da educação, a criança com deficiência, ela tem
o direito de ter um professor de apoio. Primeiro, ela tem que estar na sala de aula regular, junto com todas as crianças. Nada de segregação. Primeiro, esse direito de estar junto com todos e todas. Mas ela tem direito a ter um professor de apoio, ela tem direito a ter um atendimento educacional especializado no contraturno da sua sala de aula comum. Então, tem direito a ter um professor que entenda sobre o que é uma educação inclusiva, um professor que compreenda sobre o que são as chamadas adequações curriculares, o que são chamadas flexibilizações curriculares. Para isso, o professor precisa ter uma formação continuada. Nós temos exemplos de crianças com deficiência e criança com síndrome de Down que estão acompanhando a série correspondente àquela da sua idade. Mas como é esse modelo? Sala com poucos alunos, com professores, com a professora do ensino regular e a professora de apoio atuando, tanto no atendimento educacional especializado no contraturno, como atuando também na necessidade dessa criança dentro da sala de aula. E o que é mais importante, está contido no projeto político pedagógico da escola a educação inclusiva. A educação, como chama a educação especial, que é essa transversalidade dentro do ensino regular, ela não pode estar isolada dentro da escola. Senão você tirou das escolas especiais da segregação e está segregando em outro lugar. Então, precisa fazer parte do projeto político-pedagógico da escola. O que é fazer parte do projeto político-pedagógico da escola? É uma orientação, é uma elaboração em conjunto com a comunidade, pais, mães, em conjunto com os professores da sala regular e da sala de apoio. Nesse projeto político-pedagógico tem que estar contido que é necessário ter formação de professores. Nesse projeto político-pedagógico também, que é muito importante, tem que estar contido uma proposta não só filosófica ou não só pedagógica, mas uma proposta filosófica. O que é uma proposta filosófica? É você compreender que todos os alunos da escola são diferentes. Diferente não é só quem tem deficiência, como às vezes costumam tratar. Diferentes são todos e todas. E que alguns, devido à vulnerabilidade, devido à história do passado, têm mais necessidades pedagógica do que outros. E aí eu tenho que fazer um planejamento também para esses alunos a partir das adequações. Mas essa é uma proposta filosófica e pedagógica. Mas eu só tenho condições de fazer esse planejamento, que eu digo é o coletivo, se eu tiver uma avaliação de ensino, uma avaliação inicial para esse aluno. Eu preciso conhecer o que esse aluno sabe e qual o potencial dele para aprender. Ou seja, onde ele está e para onde eu quero conduzi-lo. Então, é um processo todo junto. Onde isso está sendo feito, os locais que isso tem sido feito, nós temos exemplo de crianças que estão acompanhando o conteúdo daquela série. Acompanhar é ter acessibilidade, acompanhar é estar tendo condições, a partir das adequações, de estar ali, fazendo avaliações, participando de todo o processo. Agora, eu ressalto, também nesses lugares tem um trabalho em conjunto da escola, e não é da escola só do professor da criança, mas da escola coordenadores, gestores, todo mundo com pais, mães dessas crianças. É um trabalho coletivo. E Marinalva, embora desde a década de 90, né, quando a gente pensa Declaração de Salamanca em especial, né? Antes disso o João Tien também, mas já tem essa discussão sobre educação inclusiva colocada, então ela já tem algum tempo, ainda que uma história recente, mas qual a sua avaliação sobre a persistência da segregação da criança nas escolas especiais ou nas classes especiais, que é uma realidade ainda presente em muitos municípios e em muitos estados brasileiros? Tem duas discussões sobre isso. A primeira coisa que eu disse, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma das mais avançadas do mundo. Nós temos a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva e vários decretos, e nada disso é cumprido. Nenhuma dessa legislação é cumprida. Para ser cumprida, precisa de disponibilizar recursos para isso. O que aconteceu? Temos todas essas legislações, temos as convenções do direito das pessoas com deficiência, mas os governos municipais, estaduais e federal não disponibilizou recurso.
Então, essas leis não foram implementadas, ou se foram em parte. Devido a isso, criou-se um discurso falacioso de que algumas crianças têm que estar na educação regular e outras têm deficiência severa e têm que ir para a escola especial. Esse discurso é falacioso, porque o que não deu certo não foi a educação inclusiva. O que não deu certo foi que não disponibilizaram recursos para implementar a lei como ela deve ser implementada. Em função disso, muitos pais e mães acham que tudo está ocorrendo, que tem recursos disponíveis, mas que o seu filho não está aprendendo. Se você der condições adequadas, conforme nós falamos aqui, toda criança, independente de qual seja a deficiência, ela vai aprender, ela vai se desenvolver. Porque nós temos exemplos de onde isso aconteceu e deu certo. Então, essa é a primeira parte, que em cima desse discurso falacioso, de que não deu certo a educação inclusiva, vamos voltar à escola especial. E aí, logicamente, que tem esse viés dos pais e das mães não compreenderem que não é que não deu certo, é que ela não foi implementada. Então, como é que você vai avaliar que sequer foi implementada? Então, nós precisamos lutar para isso. Agora, tem um outro que é muito perigoso. E aí é muito sério isso. Desde que foi implementado as legislações, as convenções, as escolas especiais, elas pararam de receber recursos públicos. E esses recursos que deveriam ir para a escola regular, que também não estão chegando, mas enfim, elas pararam de receber recursos. Se elas pararam de receber recursos, nós temos aí claramente uma disputa por recursos públicos. E tem um lado que é um lado de achar que está tudo acontecendo e não deu certo, mas tem um outro lado que é a disputa de recursos públicos. E aí usa o discurso de que a escola especial é o lugar de algumas crianças para continuarem recebendo recursos públicos, o que nós somos radicalmente contra, porque recurso público tem que ir para a educação pública. Recurso público tem que ser para dar direito à educação a todos e todas. E quando você segrega alguém em instituições de escola especial, a primeira coisa que o governo está fazendo é se desresponsabilizando da educação das pessoas com deficiência. E isso nós não podemos deixar acontecer, porque isso é uma ameaça que vem com as pessoas com deficiência e que daqui a pouco pode ocorrer com outros grupos, como negros, negras, mulheres e por aí vai. Marinalva, muito obrigada, né, pela conversa, né, e a gente encerra então por aqui. Obrigada.